Muito bem, nós estamos de volta falando sobre as mentiras que parecem verdade. Eu gostaria de iniciar falando e lendo um versículo que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: E em nenhum outro há salvação. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Nenhum outro nome debaixo do céu há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Aqui está falando do Senhor Jesus. No programa anterior, nós falamos que a Igreja Católica, através do seu catecismo, ela declara, ela afirma que a salvação vem através da Igreja e somente da Igreja Católica. Nós queremos falar, meu amigo e minha amiga, mostrar a você, através da palavra de Deus, no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, que a Bíblia, os apóstolos, eles declaram que nenhum nome, que não existe nenhum outro nome para que a pessoa seja salva, a não ser o Senhor Jesus. Você vê que nenhum discípulo, nenhum apóstolo, nenhum profeta declara, não, a salvação vem através de mim, ou vem através de Maria, ou vem através da igreja. Não, eles não falam isso. Eles declaram, eles deixam claro que a salvação vem através do Senhor Jesus. A Igreja Católica, ela ensina, ela leva as pessoas a uma mentira que parece verdade, que a salvação é obtida através da igreja, e essa igreja é a Igreja Católica. E ela também declara que ela foi fundada por Deus. Então são duas mentiras. Além das outras que existem, ela declara, a Igreja Católica, que ela foi fundada por Deus. Está no Catecismo Romano. Que ela foi fundada por Deus, não tem base na Bíblia. Não tem base na Bíblia. E ela declara que ela é a única que pode salvar. Quando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, meu amigo, minha amiga, declara que a salvação vem através do Senhor Jesus. Nós falamos também a respeito do medo. Nós falamos que muitas pessoas têm medo, especialmente os católicos, têm medo de sair da Igreja Católica, porque desde criança, e é uma coisa hereditária também, as pessoas aprendem o seguinte: não, se eu não for para a Igreja Católica, eu vou morrer pagão, eu vou para o inferno. E as pessoas acreditam nisso. E aí a pessoa vai crescendo e ela vai passando para os seus filhos, para os seus netos, e assim a herança da ignorância, ela vai passando de geração em geração e ela vai crescendo. E essa mentira, que parece verdade, ela está levando muita gente ao inferno. Como eu tenho dito, já falei várias vezes, o pior, meu amigo e minha amiga, não é o sofrimento. O pior da vida não é a pessoa ter um câncer. Não é a pessoa estar numa cadeira de roda. Tudo isso é sofrimento. Realmente, eu entendo, isso é um sofrimento. Você perder o seu marido, perder o seu filho de uma forma trágica, você perder muitas coisas na vida. Tudo isso causa sofrimento, causa dor. Agora, meu amigo e minha amiga, nada compara a dor da pessoa que vai para o inferno, que morre na ignorância. Não existe sofrimento, porque o inferno é um lugar consciente, assim como o céu também é e será um lugar consciente. Então o que acontece? Que as pessoas, por medo que os padres, que os sacerdotes católicos colocaram nas pessoas desde criança, esse medo permanece. E por pior que seja, e para que você entenda mais, até os pastores estão usando desse argumento. Até os pastores em muitas igrejas cristãs estão usando desse argumento para não perder os seus membros.
Muitos pastores estão dizendo, ó, se você sair da minha igreja, se você for para outra igreja, existe até briga entre eles, ó, não vai para outra igreja, vem para cá, porque se você for, você vai ser amaldiçoado, você isso, você aquilo outro. Então, muitos cristãos também têm esse medo, assim como os católicos têm medo de sair da igreja católica. Por quê? Porque eles acham que a igreja católica, os católicos acham que só a igreja católica pode salvar. Os cristãos acham que só a igreja que ele está, que ele frequenta, também pode salvar. Então esse medo se apoderou das pessoas. Então as pessoas, elas já não vivem a liberdade que Deus trouxe para ela. Elas vivem na escravidão do medo, na escravidão da tradição. E é isso, meu amigo, minha amiga, que eu tento falar para você, abrindo os seus olhos. Você não é domínio, você não é propriedade de nenhuma igreja, de nenhum pastor, de nenhuma religião. Você é propriedade de Deus, porque foi Ele que comprou você na cruz. Foi Ele que derramou o seu sangue na cruz. Você não está satisfeito com a igreja A, vai para a igreja B. Você não está satisfeito com a igreja B, vai para a igreja C. Você tem que estar aonde o seu coração se sinta bem, aonde aquilo que o pastor está falando está preenchendo o seu coração, sobretudo com a verdade. Quando ele abre a Bíblia e ele mostra a você a verdade. Esse é o verdadeiro pastor. Então, quando ele fala a verdade, ele vai abrir os seus olhos e ele vai preencher o seu coração, ele vai levar você a Deus, porque esse é o papel do pastor. Esse é o papel do pastor. O pastor é muito importante quando ele é verdadeiro. Quando ele não é verdadeiro, ele coloca medo em você. Ele coloca medo, ele te ameaça. Ele faz amizade com você por causa do seu dízimo, da sua oferta. Ele não faz amizade com o pobre, mas ele faz amizade com aquele que pode dar um bom dízimo na igreja dele. Esse é o mau pastor. Esse é aquele pastor, entendeu? Que é um bode, entendeu? Mas que ele se veste de pastor. E ele só faz amizade com membros ou com obreiros que têm dinheiro. Mas com pobre, ele não faz amizade, porque não interessa para ele. E ele, quando aquele membro que tem um bom dízimo, que tem uma boa oferta, falta à igreja, não vem na igreja, ele liga para o membro. Ora, por que você não veio? Estamos sentindo saudade de você. Se você quiser, eu vou na sua casa. Ele não está interessado na sua alma, não. Ele está interessado no seu dízimo, está interessado na sua oferta. Ele não está interessado na sua alma. Por que ele não liga para o pobre? Por que ele não vai na casa do pobre quando o pobre falta? Por que ele não vai lá de carro buscar o pobre quando o pobre falta à igreja dele? Não, ele quer, meu amigo e minha amiga, segurar você através do medo. E os pastores de hoje estão fazendo uma inquisição branca, uma inquisição como a Igreja Católica fez no passado. A mesma inquisição do passado, ela segue nas igrejas cristãs do dia de hoje, aonde os pastores colocam medo nas pessoas. Meu amigo, minha amiga, repito, você não é propriedade de igreja nenhuma, muito menos da igreja católica, da igreja cristã, da igreja evangélica. Você é propriedade do Senhor Jesus, porque foi Ele que comprou você na cruz, foi Ele que derramou o sangue dele na cruz por você. Então, os apóstolos, os discípulos, todos falam, não existe outro nome para que a gente tenha salvação a não ser o Senhor Jesus. Nenhum discípulo fala de Maria, nenhum discípulo fala de igreja, nenhum apóstolo fala, você tem que frequentar uma igreja para você ser salvo. Falamos no dia de hoje que o ladrão, no dia de ontem, que o ladrão foi salvo sem ter igreja. Ele foi salvo porque ele reconheceu que ele era um pecador e ele reconheceu que Jesus era o próprio Deus, o Filho de Deus. Então Jesus disse, hoje comigo estarás no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, meu amigo, minha amiga, não acredite nessas mentiras. Não acredite nessas mentiras. A Igreja Católica, através do catecismo, ela afirma que a Igreja Católica foi fundada por Deus. Não existe base na Bíblia. Ela não foi fundada por Deus. E ela diz que ela é a única que pode salvar as pessoas. Também é outra mentira. Não existe outro nome na Bíblia. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você quer a sua salvação, se você quer chegar ao Deus verdadeiro, não existe Maria, bispo, pastor, igreja A ou B. Você tem que passar através do sangue do Senhor Jesus. É isso que declara a palavra de Deus. Por isso,
compre uma Bíblia, leia a Bíblia para que você saia dessa ignorância. Você não é propriedade, não tenha medo, não tenha medo de sair da sua igreja, seja católica, seja evangélica. Meu amigo e minha amiga, vá aonde você encontre um homem de Deus que ensine você a verdade. Ele pode falar de dinheiro, ele pode falar de saúde, ele pode falar de prosperidade, ele pode falar de tudo, mas sobretudo ele tem que falar da salvação. E um detalhe, ele tem que falar com a mesma ênfase, ele tem que falar com a mesma atitude, com a mesma ousadia que eles falam de dinheiro. Para falar de dinheiro, são verdadeiros heróis, são verdadeiros gigantes. Mas para falar da idolatria, para abrir os olhos das pessoas, eles não falam. Eles não falam. Quando falam, falam com a cabeça baixa. Quando falam, falam de uma maneira muito superficial, dizem, não vou agredir ninguém, não vou ofender ninguém. Não. O homem de Deus, ele fala da mesma forma, porque está na Bíblia. Da mesma forma. Por isso, meu amigo e minha amiga, eu peço a sua ajuda. Porque eu quero falar para você, para as pessoas, que existe um Deus verdadeiro. Um Deus verdadeiro que pode salvar você e não a igreja e não o pastor. Basta você ir numa agência do Banco do Brasil e você me ajudar com o seu dízimo, com a sua oferta. 5590-5 é o número da conta. 5590-5 é o número da conta. O número da agência 6792-X. O número da agência 6792-X. Você quer me ajudar? Me ajude, porque eu quero seguir falando. Há 30 anos que eu tento abrir os olhos das pessoas. E tenho recebido, nesses anos todos, muitas pessoas que me escrevem, que me telefonam e me dizem, bispo, eu aprendi com o senhor. A princípio não gostava do senhor. A princípio eu achava o senhor antipático, o senhor muito duro, muito radical, muito severo, mas depois eu aprendi com o senhor. Hoje eu oro pelo senhor mais do que eu oro pela minha família. Eu oro pelo senhor todos os dias da minha vida, porque através do senhor os meus olhos foram abertos. Nós vamos estar de volta. Que Deus abençoe a todos. Me ajude em nome do Senhor Jesus. Um abraço.